A gente abre esta edição da BMC News falando mais sobre as expectativas do mercado para a super quarta. Decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Por isso chamada aí de super quarta. Aqui no Brasil está praticamente dado como certo para o mercado a manutenção, né? O Banco Central deve manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. O ponto mais aguardado é o comunicado que será divulgado logo após a apresentação da política monetária no fechamento, né, do mercado aqui no Brasil. Muitos economistas têm feito estudos sobre o cenário em que o Banco Central trabalha para tomar as decisões. Dizem que, na melhor das hipóteses, o Copom pode tirar do texto a sinalização de que pode voltar a subir os juros em breve, que foi o que fato aí, né, que acabou trazendo no último comunicado, elevando uma preocupação sobre a possibilidade do Copom voltar a subir os juros. O fato aí já poderia mostrar que os juros podem ter uma trajetória de baixa ainda neste ano, ou seja, o cenário, na verdade, é agora, né, diferente do que estava anteriormente. A gente vai falar mais sobre isso, até porque na última reunião do Copom ainda não tinha sido apresentado o arcabouço fiscal, mas ainda assim temos muitas discussões pela frente. Vamos ver qual será, então, né, o comunicado, o tom deste comunicado. O último veio muito mais rocket do que se esperava. A gente segue neste assunto agora. Felipe Nascimento aqui comigo. Muito bom dia para você, Felipe. Oi, Paula. Muito bom dia para você. Ótima quarta-feira, ótima super quarta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, o cenário é o seguinte: as expectativas para a inflação, medidas aí pelo Boletim Focus, acabaram se estabilizando nas últimas semanas. Os dados cheios, a gente tem falado bastante aqui, que foram apresentados recentemente, como o IPCA, o IPCA 15, todos esses dados mostraram uma desaceleração. Mas o que o Banco Central segue monitorando mesmo são os núcleos. Os núcleos verificam a tendência dos preços, desconsiderando choques temporários e produtos mais voláteis. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dito que esse número está contaminado com fatores de curto prazo, como a desoneração dos combustíveis, por exemplo. Outro ponto também é a inflação de demanda em serviços. Se o IPCA de março ficou em 4,65% no acumulado dos últimos 12 meses, o setor de serviços ainda acumula uma alta de 7,63%, ou seja, a inflação segue no radar do Banco Central. Justamente, Paula, porque o mandato do Banco Central diz que precisa controlar a inflação. É responsabilidade do Banco Central controlar a inflação. E com a inflação, mesmo que arrefecendo no dado cheio, os núcleos ainda estão bastante pressionados. A inflação de demanda, que o governo insiste em falar que não existe, mas os números mostram que a inflação de demanda em serviços segue bastante pressionada. Esses números ainda estão incomodando o presidente do Banco Central e todo o Comitê de Política Monetária. São 9 membros, 8 membros diretores, mais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que decidem toda essa situação. Inclusive, ontem, no primeiro dia, a reunião acabou sendo um pouquinho mais extensa, né? Parece que eles estão discutindo muito mais a conjuntura e essa discussão está um pouco mais acalorada, um pouco mais elevada. Eu me lembro que recentemente a gente entrevistou um ex-diretor do Banco Central, Fábio Kanczuk, que hoje está na Asa Investment. Ele falou que a reunião ela é bastante povoada de argumentos, né? Todos os diretores querendo trazer seus argumentos, querendo falar a sua percepção sobre todos os riscos que envolvem a definição da política monetária, mas mesmo o número praticamente já dado, a manutenção da taxa de juros, parece que a discussão da conjuntura segue bastante elevada, principalmente porque a gente fala de cenário interno e de cenário externo. Eu estava trazendo o panorama inflacionário, não só no Brasil, mas a gente sabe que no mundo inteiro o cenário inflacionário segue bastante pressionado. A situação é muito similar, né, Felipe? Inclusive de outros locais, de outras economias. Até estava mais cedo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, estava lendo na CNBC essa faca de dois gumes, esse trade-off, na verdade, que também o Banco Central americano está passando entre escolher segurar a inflação
inflação, conter a sua inflação, esse processo inflacionário que ainda assim traz uma preocupação, né, principalmente em relação ao núcleo voltar a subir em algum momento. Isso está acontecendo em todas as economias e, por outro lado, tem todo um risco, né, dessas taxas de juros mais altas impactando o setor bancário lá nos Estados Unidos, apesar, né, da situação ter sido estancada pontualmente em alguns desses bancos, ainda assim há uma grande preocupação, né, que essa corda estique muito e possa acabar arrebentando, inclusive alguns dos setores, igual aqui no Brasil, há uma grande preocupação em relação ao não crescimento, né, principalmente afetando muito a questão das indústrias, todos os pontos que são importantes. É um cenário aqui no Brasil, principalmente a gente está com câmbio valorizado, juros altos, uma estrutura tributária ainda muito ruim para o setor produtivo, uma combinação de fatores. Tem toda essa preocupação em relação à questão dos juros por conta da inflação, mas é uma combinação de fatores que acabam afetando o desempenho da nossa economia brasileira. Críticas por parte do governo, pressão para que se baixem os juros, igual também acontece lá fora. Eu estava até ouvindo alguns especialistas falando, a mesma pressão que o governo aqui faz para o Banco Central baixar os juros para não impactar a economia. Os Estados Unidos também enfrenta da mesma forma a mesma pressão também, né, para que não estique muito o ciclo de juros por lá, por conta dos setores, que um dos mais afetados acabou sendo ali o setor financeiro desta vez. Inclusive ontem no Strike falei muito com o Van Dijk sobre uma questão muito similar ao que aconteceu no subprime de 2008. Para quem não assistiu, já fica aqui o convite também para voltar e assistir, que o setor hoje, apesar da estrutura estar muito diferente, o Van Dijk até muito bem pontuou sobre isso, a gente está vendo um movimento em relação às hipotecas comerciais, tendo alguns calotes de hipotecas comerciais nos Estados Unidos e as casas residenciais tendo queda na valorização, né, os valores menores também, trazendo ali um esfriamento, principalmente do comportamento das famílias em buscar essas residências, e também tem toda a questão dos juros por trás disso, os juros mais caros, mais difíceis de fazer as hipotecas, então as casas ali também baixando o preço, muitos imóveis residenciais baixando o preço. Fica aqui também um ponto importante de se acompanhar, né, Felipe? O Van Dijk deu uma aula, explicou muito bem em relação, é um cenário que teve lá atrás, em 2008, estourou-se a bolha do subprime por causa do setor imobiliário, afetando muitos bancos. Dessa vez é um cenário bem diferente, mas são gatilhos que são preciso levar ainda, são precisos analisar e levar em conta o investidor antes de, né, tomar aí qualquer tipo de decisão, até porque o cenário é ainda muito delicado, tanto fora do Brasil quanto aqui dentro. A gente também falou da Europa, que amanhã tem decisão por lá. Ainda assim, todas essas questões econômicas pesando bastante para os dirigentes aí das políticas monetárias. Ô Paula, e além de tudo isso, né, ainda tem toda essa questão referente às incertezas do arcabouço fiscal, que a gente sempre traz aqui, né? O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem repetido por diversas vezes que não existe o que ele chama de uma relação mecânica entre a apresentação da nova regra fiscal ao Congresso e a queda de juros. Isso porque ainda não se sabe quais as alterações que podem ser feitas no legislativo e como elas impactariam no risco fiscal. Falando nisso, inclusive, o presidente do Banco Central se mostra bastante focado no risco fiscal desde o governo anterior. Durante até a própria PEC dos precatórios, os comunicados do Banco Central já traziam sinais de que o risco fiscal, se o risco fiscal não ceder, os juros não têm condições de ceder também. Depois disso ainda vieram PEC da transição e agora sinais do novo governo em ser um pouco mais gastador. E isso leva ao risco fiscal e também à necessidade de rolagem da dívida com um prêmio mais alto e trazendo aí toda essa expectativa de que será que o governo vai conseguir esse financiamento, vai conseguir se financiar, vai conseguir pagar as suas dívidas. Então tem todo esse contexto ainda pesando justamente o arcabouço fiscal, que muita gente, né, tem falado que é melhor ter uma regra do que não ter uma regra, já que a última regra fiscal vigente
era o teto de gastos que acabou sendo furado por diversas vezes e ainda gastando muito dinheiro, embora a gente tenha ali um período bastante complicado no Brasil e no mundo todo, que foi a pandemia, a necessidade de gastar mais dinheiro, a necessidade de fazer injeção de dinheiro na economia, a necessidade de pagar benefícios, a necessidade de pagar auxílio para as pessoas que não tinham a capacidade de se sustentar em meio a toda a crise sanitária que se instaurou no mundo inteiro, mas a gente viu as consequências, né? A inflação para cima, a gente viu a maior, né, a majoração, né, da dívida pública, não só no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos os cheques sendo distribuídos ali ao longo de toda a pandemia, e isso inflou, obviamente, toda a situação inflacionário. Então o arcabouço fiscal, Paula, ele é muito necessário, principalmente saber exatamente como que vai sair do Congresso Nacional para que o Banco Central dê sinais. Ele falou, o Campos Neto falou, não é uma relação mecânica, não é apresentou o arcabouço que vai ter queda de juros, mas se o arcabouço sair de uma forma ok, pode ser que haja queda de juros. Inclusive o mercado está até precificando já a queda de juros, o início, né, do corte de juros em setembro, que é quando mais ou menos ali a gente já vai ter alguma sinalização de aprovação de arcabouço fiscal e também já algumas consequências dessa aprovação, alguma coisa ali já sendo colocada em prática. Exatamente, Felipe. Precisamos só, né, que o arcabouço seja, então, votado o quanto antes. Quanto mais há essa demora, inclusive, na discussão desta pauta tão importante aí para a economia andar, maiores são os danos, inclusive, né, para a nossa própria economia. Ontem a gente viu ali inclusive de Lira em relação a talvez mostrar ali o poder menor do próprio governo ao ter que adiar a pauta da votação do PL e das fake news para um outro momento. O que vale destacar é talvez ali, né, a falta de base do próprio governo em conseguir passar este projeto tão defendido pelo próprio governo e também, né, ou então como vai ser na questão do arcabouço fiscal. Será que o governo tem essa base toda em relação a passar o arcabouço, a passar exatamente também a reforma tributária? Quanto tempo isso vai levar? As questões que a gente tem que tirar ali, principalmente do cenário em Brasília, é muito mais analisar exatamente essas articulações que são feitas, que acontecem muitas vezes, ora para desviar o foco, ora para tirar ou mostrar o poder de determinados líderes ali, ou, né, mostrar para o governo que precisa de mais articulações, desde que os parlamentares ali tiveram alterações nas emendas ali dos relatores. Muita coisa mudou na forma de se articular em Brasília. Esse é um ponto que a gente tem que sempre analisar friamente, sem viés, sem ideologia, para entender exatamente esse poder, né, exatamente de se passar os projetos que são importantes.